Poucas pessoas conseguem fazer essa transição, né, de pegar a tecnologia e fazer essa leitura e falar o que isso impacta de fato no comportamento da liderança. Quais são os skills que a gente precisa desenvolver para a gente conectar isso, que é um grande pilar de mudança. É muito comum, às vezes, as pessoas chegarem, como sabe que eu falo de inovação, de falar, olha, vem ver como a gente é super inovador. E aí me mostra a tecnologia A B, o aplicativo que fizeram, o sistema que implantaram. E não é sobre isso. Para mim é aqui, é mindset. Que é um dos caminhos que eu sempre provoco é o líder tem que ser o protagonista. Porque se você esperar uma transformação cultural, vir da área de recursos humanos, pode demorar 2 ou 3 anos e a gente não tem esse tempo. Não é que eu sou contra dados, pelo contrário, eu amo, eu acho que a gente tem que usar, mas a gente tem que usar para validar as nossas hipóteses. Sim. As hipóteses, elas têm que ser criadas com o nosso lado humano. Olá, bem-vindos ao Pode Liderar Podcast, podcast de cultura, desenvolvimento e liderança, com histórias inspiradoras e pessoas mais inspiradoras ainda. E hoje eu estou aqui com uma futurista, especialista em inovação, especialista em tecnologias emergentes, fundadora da Disrupta e da comunidade Disruptivos, professora da Startse. Gente, a lista é vasta aqui. Eu estou aqui com a Mônica Magalhães, uma pessoa que eu admiro e sigo há muito tempo. Obrigada por você ter vindo com a gente. Não, eu que agradeço. Eu fico super feliz com o convite, né? E aí, reforço mais uma vez, assim, adoro quando a gente já está conectada nas redes sociais, né? Essa coisa de estar com as pessoas que é ali que me acompanham também no meu trabalho, no meu dia a dia, como eu te falei, assim, às vezes é muito mais importante do que estar num palco, num grande público. Então, eu estou super feliz e, assim, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Estou feliz de estar aqui com você. Muito obrigada, de coração. E, assim, como a gente estava falando, né? Você fala muito de tecnologias emergentes, fala muito de futuro, e você fala, por trás de tudo que você fala sobre desenvolvimento das pessoas, né? Com né? certeza, 100%. Que você não fala a palavra estou falando sobre desenvolvimento de pessoas, mas tudo que você fala é para estimular que as pessoas se desenvolvam, entendam o que está acontecendo para se adaptar a um momento em constante mudança. Exatamente. Né? E aí, vendo você e tendo a oportunidade de estar próximo a você e conhecer mais a sua história, a forma que você fala e seguir você, eu achei que era a pessoa ideal para a gente falar não só de futuro, mas qual é a liderança do futuro? Qual é o desafio dessa liderança? Quais são as oportunidades dessa liderança? Né? Que é muito também do que eu vejo você fazer através da Startse, de seus posts, e aí vai, né? Obrigada. Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem... Eu venho dessa carreira de tecnologia, né? Contando um pouquinho até da minha carreira aqui, né? Foram 20 anos liderando times de tecnologia, de desenvolvimento, de infraestrutura, aquela coisa bem hardware mesmo. Só que falar de tecnologia hoje é uma coisa muito complexa porque ela impacta muito, é um grande driver do desenvolvimento humano também. Mas poucas pessoas conseguem fazer essa transição, né? De pegar a tecnologia e fazer essa leitura e falar o que isso impacta de fato no comportamento da liderança. Quais são os skills que a gente precisa desenvolver para a gente conectar isso, que é um grande pilar de mudança. Eu acho que isso foi uma coisa que eu tive que desenvolver na prática. Como líder de tecnologia, como é que eu conversava com as pessoas, qual era a abordagem correta, tem características muito particulares, né? É um time que é extremamente técnico, acadêmico, então como é que você lida com isso? Então, acho que naturalmente eu tive que desenvolver essas habilidades. Eu acho que depois, conectando com o futurismo, foi uma coisa meio natural, porque eu percebo que... Eu desenvolvi isso naturalmente, essa capacidade de perceber a mudança, que eu acho que é muito do skill do futurista. Eu não tinha conhecimento nenhum em futurismo, não sabia nem o que era isso. Eu me lembro que uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa, de um futurista, e aí na hora, sabe quando você liga as coisas? Você fala, nossa, eu falo sobre isso, mas não sabia que isso era futurismo. E aí fui fazer escola de futurismo, né? Fiz Instituto for the Future no Vale do Silício, e aí eu coloquei metodologia em alguma coisa que antes era só repertório. E eu acho que quando você conecta as duas coisas, você consegue estruturar melhor e ver, separar o que é bit byte e o que é desenvolvimento humano. O que são, né, skills importantes, habilidades importantes para o desenvolvimento humano, para os líderes em geral, não só líder de tecnologia, porque obviamente acho que hoje, né, todos os líderes precisam ser de alguma forma líder em alguma tecnologia, porque está ali dentro do seu trabalho, do seu dia a dia. Assim, um pouquinho aí de como cheguei até aqui. Nossa, eu lembro que você uma vez falou dessa transição, você falou dessa transição, que você trabalhava e fez a transição, mas eu não lembro qual foi a história. Quando é que você decidiu falar assim, eu não quero mais trabalhar para as empresas como liderança de tecnologia?
eu agora vou começar a trabalhar para mim através dessa metodologia. Foi uma coisa que você foi fazendo em paralelo ou foi uma coisa que você virou a chave, assim, de repente? Não, é muito interessante, porque não foi... Apesar de não ter sido planejado, depois eu fiz um planejamento quando a coisa estava no meio do caminho, né? Eu acho que foram 20 anos ali de corporativo, como eu te falei, mas eu sentia que... Sabe quando você sente que o seu trabalho ele pode agregar para tantas outras empresas, não só para uma empresa? Esse é um sentimento e uma sensação que você fala, essa é uma necessidade de vários, não é uma necessidade única só aqui. E eu nem tinha, eu acho que até hoje ainda estou buscando esse, até como empreendedor, esse perfil empreendedor. Eu nunca achei que eu tivesse perfil empreendedor, sempre achei que eu tivesse perfil corporativo, justamente por ser, né, uma característica mais controladora, uma característica mais de querer, né, as coisas ali muito mais estáveis. Então, até hoje eu estou aprendendo a ser empreendedora. Mas, por outro lado, eu entendo que é um trabalho de impacto gigantesco. Uhum. Então, a rede social me ajudou muito nisso. Porque quando eu comecei a postar conteúdo no Instagram e falar de futuro, falar de inovação, que era uma coisa que eu gostava, e aí eu percebi que as outras pessoas gostavam também, eu falei, vou falar mais disso nas redes sociais. E aí o pessoal, a rede começou a crescer, as pessoas começaram a engajar mais, e aí eu comecei a criar um espaço, uma comunidade, e eu falei, isso aqui tem um lugar de fala, tem aqui um vácuo que precisa ser ocupado, que é alguém que ajuda e estimula as pessoas a pensarem diferente. E eu acho que a rede social me deu muito essa segurança de que, sabe quando você se sente mais empoderada de fora para dentro do que de dentro para fora, né? Porque você vê que as pessoas querem, Exato. Precisam desse conteúdo. Exato. E a gente, eu acho que todo ser humano precisa de validação. Eu acho que mulher precisa, sim, de validação, né? A gente precisa uma da outra falando ali, vai, você consegue, você pode. É uma coisa que, às vezes, na família não tem, às vezes você não tem no ambiente de trabalho e tem alguém te validando ali. Eu acho que a rede social me validou. Eu acho que eu comecei a receber ali feedback das pessoas que estavam ali. Que conteúdo incrível, que assunto legal, que análise boa. Eu falei, acho que pode dar certo. Então, acho que depois eu comecei a me preparar, né, com repertório, com metodologia, tentar estruturar melhor o que eu queria fazer como trabalho. Então, há 5 anos atrás, eu fiz essa transição de carreira, saí do corporativo. E aí, no começo, eu ainda não entendia muito bem, né, aonde eu queria pisar. Entendi também que eu sou uma pessoa que, assim, em constante mudança. Eu começo a fazer alguma coisa e logo... eu quero fazer diferente, eu quero melhorar, eu quero entrar num outro lugar. Eu tenho esse espírito inovador por natureza. Então, às vezes, eu não fico insistindo muito na mesma coisa, o que é ruim, mas é bom, né? Então, eu estou ainda nesse processo também de desenvolvimento humano. Mas hoje eu entendo que chegar nesse lugar de ter o seu próprio negócio, conseguir escolher o que você vai fazer, ter a liberdade de falar, esse é um trabalho legal, esse é um trabalho de impacto, eu quero me conectar com isso, com essa pessoa... Esse é um lugar de muita satisfação. E, às vezes, eu, pelo menos, não encontrei dentro do universo corporativo essa liberdade. E eu percebo que hoje, na minha comunidade, as pessoas que estão conectadas comigo têm muito esse mesmo perfil. Líderes que, muitas vezes, estão ali, mentes incríveis, mentes brilhantes, mas que, muitas vezes, eles não têm um lugar de fala dentro do espaço que eles têm hoje no universo corporativo. E levar essas pessoas para a comunidade faz com que elas... comentem, compartilhem todo o conteúdo que elas têm, todo o aprendizado que elas têm. Então, isso tem sido uma experiência incrível também. Tem muito potencial criativo, potencial de troca, Exatamente. De pensamento inovador, né? Que às vezes você não consegue dar conta naquele espaço que você está contratada. Exato. Inclusive, eu participo da comunidade, né? E aí, então eu entendo bem que a comunidade algumas vezes você fala, talvez de uma forma diferente do que eu vou falar, mas assim, para as pessoas se atualizarem, essa inquietude que você tinha na época, né? Inquietude de provocar, né? De como eu faço, o que está acontecendo, mas como eu não é só me adapto, né? Como eu surfo essa onda da mudança. Você instiga muito isso nas pessoas, né? De Sim. entender o futuro para você navegar esse futuro. Sim, exatamente. Eu acho que repertório para mim é assim essencial. Ter repertório talvez você não ser profundo em tantas coisas, mas você ter esse conhecimento um pouco mais amplo, olhar cada uma dessas tecnologias emergentes, olhar como que isso me impacta, como que impacta os negócios, ter um repertório para poder sentar numa mesa e ter uma boa discussão. Né? Para você, como líder, também conseguir fazer as sinapses com as mudanças, conseguir perceber um pouco mais... O mundo está se transformando, esse comportamento novo é assim, mas é por causa de quê? Construir hipóteses. Então,
Isso para mim é uma super habilidade que quando a gente vai falar de liderança agora de futuro, né? E para mim, assim, repertório faz muito parte. Provocar as pessoas a pensar mais sobre determinados assuntos que de repente não te geram nem curiosidade. Mas talvez porque você não consiga ver ainda uma aplicação prática daquilo. E aí, falando então da liderança do futuro, quais são as características assim que você vê? A gente já falou de algumas, mas se você puder organizar seu pensamento, assim. Quanto mais a gente vê, principalmente agora em tempos, né, de inteligência artificial, não tem como a gente não vir para sentar na mesa, bater um papo e não falar disso, mas fica claro para mim que a gente tem ali algumas habilidades que são mais técnicas, que estão sendo, né, amplamente aí substituídas, ou, né, a gente consegue perceber o quanto isso está impactando na produtividade, a gente pode falar disso também, mas quando eu vejo esses mind skills, né, que são as habilidades mais emocionais, que tem acho que tudo a ver com o desenvolvimento humano, eu vou para esse caminho e acho isso tudo extremamente necessário, né, eu olho para tudo que a gente tem feito hoje, né, para o quanto a inteligência artificial está avançando com os algoritmos, com dados e uma coisa muito mais técnica, e quanto que isso tudo está roubando ali o espaço do trabalho desse líder do dia a dia, que de repente não tem esses mind skills mais desenvolvidos, né? Então, para mim, é muito um balanço dessas duas coisas, né? Eu vejo que esse potencial criativo, esse potencial de liderança, de comunicação, de ter um pensamento crítico, mas levar isso tudo para a mesa. Para mim, é muito confortável o líder que senta numa sala de reunião e leva só dado e relatório. Porque é muito fácil você validar ali os seus argumentos, né, os caminhos que você quer seguir. Mas eu vejo hoje muito pouco desse líder que tem apetite ou se sente confortável num lugar de ir para uma reunião sem ter ali relatórios nas mãos. Porque aí você tem que brigar com o seu skill, você tem que argumentar bem, você tem que, né, muitas vezes, levantar hipóteses de coisas que são subjetivas e você tem que se arriscar nesse lugar. E né, é muito fácil você ir para uma mesa de reunião com dado, com relatório, porque isso as pessoas não vão te questionar, as pessoas vão te questionar aquilo que é emocional, que é subjetivo. Então, esse skill, para mim, é o skill do futuro. Se a gente for só... Exato, se a gente for só drivado por dados, a gente perde muito da qualidade das discussões, a gente perde muito da qualidade das inovações, de tudo que a gente tem para construir. Eu sempre falo, né, se eu te der um briefing aqui da Disney, o que a Disney vai fazer? Será que ela vai pautar em dados ou será que eles vão sentar e vão ser criativos, né? Então, acho que falta muito a gente ainda agora investir nesse potencial humano criativo, mas não ir para o viés só do algoritmo. Tentar também construir, né, uma base sólida de conhecimento criativo. Que hoje é o que ainda nos diferencia muito da tecnologia existente de inteligência artificial. Obviamente, quanto mais mainstream toda essa tecnologia for, maior a necessidade desses mind skills, dessas habilidades que são mais sociais, emocionais, humanas, né? Para poder compensar essa balança. E você falando isso, eu fiquei imaginando isso mesmo, né? Da liderança entrar numa sala com uma situação que ele não teve tempo de analisar, não tem os dados na mão. Como faz, né? Para agregar os pontos de vista, para entender o que é subjetivo ou não, para entender hipóteses. Super. Para se arriscar mesmo. Exato. Se permitir errar. Exato, de forma vulnerável, porque para mim, assim, e não é que eu sou contra dados, pelo contrário, eu amo, eu acho que a gente tem que usar, mas a gente tem que usar para validar as nossas hipóteses. Sim. As hipóteses, elas têm que ser criadas com o nosso lado humano, para a gente realmente sentir empatia pelo outro, entender a dor do outro, e aí depois que a gente criar as hipóteses humanas, você usa dados para validar a sua hipótese. Mas você não pode usar os dados para te guiarem, né? Sim. Nas suas decisões, nas suas iniciativas, o que vamos fazer, porque senão a gente sempre vai ser pautado por recursos, prazo, tempo, velocidade, né? Tudo vai ser drivado por número, se a gente for olhar só para dados. Né? Então, acho que dados têm que ser usados para validar suas hipóteses, mas nunca para construir elas. E os dados, eles estão disponíveis muito mais fácil, hoje em dia, facilmente, do que esse outro componente. E você tem experiência já faz um tempo, né? Tanto em consultoria nas empresas, quanto na comunidade, quanto nas palestras, com as lideranças. Qual é a maior dificuldade que você percebe quando você entra em alguma empresa para desenvolver a liderança de alguma forma? Eu acho que a maior barreira é uma rejeição à inovação, mas ela é no sentido... Porque vamos pensar o seguinte, né?
O lugar que a gente conhece é um lugar muito confortável. E, obviamente, você, melhor do que eu, sabe que toda mudança, né, exige muita energia, muito esforço dessa liderança para fazer qualquer mudança. Tem até uma pesquisa que diz que 70% das pessoas gostam desses lugares confortáveis, que é você não mudar. Você nascer, você morrer, você estudar, você trabalhar a vida inteira no mesmo lugar. As pessoas gostam disso, dessa estabilidade, dessa segurança. Qualquer coisa que você vai, né, energia que você faça para movimentar as pessoas de um lugar para o outro, e muitas vezes coisas pequenas, mas existe um processo e sempre uma barreira à mudança, uma resistência, né, a gente tirar as pessoas desse lugar. Então é muito comum, por exemplo, eu encontrar essa resistência de a gente precisa, tecnologia principalmente, eu falo, né, desse pilar muito maior aqui de tecnologia, que é a minha base de conhecimento. Mas a tecnologia muitas vezes ela vem para derrubar produtos, serviços e coisas que a gente fazia de uma forma, e agora existe uma forma mais fácil, mais simples, mais curta, mais barata. E esse processo exige que você deixe de fazer o que você fazia, ou que você canibalize o seu produto, né? Muitas vezes a gente precisa matar algo para criar algo melhor, que hoje a gente tem opção e antes não tinha. E aí as pessoas não estão dispostas a isso. Porque aí vão falar, não, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder o meu produto, eu vou perder venda, eu vou perder os meus clientes. Então, é essa mentalidade de que, cara, você precisa ir, porque se você não for, seu concorrente vai. Então, eu tenho que provocar muito isso. Eu sempre dou o exemplo de 2007, quando, né, a iPhone chegou e lançou seu produto no mercado. Steve Jobs sabia, ele tinha certeza que o iPod ia morrer, porque ele estava dentro já do mesmo aplicativo. E tá tudo certo. Muitas vezes é sobre matar um produto e construir outro com uma tecnologia melhor. Mas nem todo mundo está disposto a isso. Existe essa liderança resistente à mudança, porque às vezes não acredita no potencial que aquilo tem de crescimento. E muitas vezes tá ligada a essa falta de repertório que a gente falou aqui no começo, né? De saber que é possível, né? Às vezes eu fico pensando a dificuldade de escolher também, né? Dificuldade de priorização, de escolher, de ousar e de arriscar também, porque é sempre um risco, né? Sim. Eu fico pensando nessa questão de a possibilidade de arriscar, a cultura de arriscar e qual é o tipo de erro que pode cometer ou não. Exato. E aí eu acho que entra até uma questão de cultura corporativa, né? Essa cultura de inovação, de você realmente empoderar as pontas para que elas assumam risco, mas na hora que, de repente, o problema acontecer, você não ser essa pessoa que vai lá e vai fazer a retaliação, mas você vai compreender que, ao mesmo tempo que você empodera a ponta, ela não está pronta. E se alguma coisa acontecer, você tem que ir lá e tem que apoiar, suportar, incentivar. Então, ainda, eu acho que essa cultura de inovação, o que eu percebo hoje, ainda falando dessas barreiras, né, que boa parte dessa liderança e das próprias empresas acham que inovar está muito muito conectado a esse parque tecnológico. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas chegarem, como sabe que eu falo de inovação, de tecnologia, falar, olha, vem ver como a gente é super inovador. E aí me mostra a tecnologia A B, a C, o aplicativo que fizeram, o sistema que implantaram. E não é sobre isso, né? Para mim é aqui, é mindset. Que é a cultura. Exato. A cultura colaborativa, essa cultura de empoderamento das pontas, essa cultura da gente poder, né, reconhecer as pessoas na inclusão, na diversidade, não só na meritocracia. Então, assim, tem uma série nessa própria liderança relacional, facilitadora, esse líder que ele é muito mais de ser um grande resolvedor de problemas e apoiador das pessoas do que fazer um checklist de controle de atividades. Então, isso para mim é a cultura de inovação dessa liderança. Sim. E como é que como é que se estimula, na sua perspectiva, essa cultura e desenvolvimento da liderança mais para a inovação? Tem várias formas, eu sempre falo, tem várias formas da gente implementar essa governança de inovação dentro das empresas. Tem vários caminhos para a gente fazer. Duas delas são muito comuns hoje. Ou a empresa decide por fazer um departamento de inovação, porque é mais rápido. Você criar um departamento de inovação é mais rápido. Você nomeia uma pessoa que é líder, cria uma squad com algumas figuras da empresa que você acha que são importantes e cria um departamento de inovação. Seria o jeito mais rápido, porque você não precisa transformar a cultura da empresa. E o segundo formato, que eu acho que é o mais escolhido também, é assim, cara, não, vamos criar a cultura. Então, você dissemina, você pulveriza. Todas as áreas têm o seu líder de inovação, e aí você começa a trabalhar através da área de recursos humanos, todas as skills de inovação na empresa como um todo, para que a cultura seja de inovação. Esse é um caminho que eu gosto muito. Ele é mais Por sustentável, outro lado, né? Custa muito mais tempo.
Um departamento de inovação, você faz em 6 meses, você joga todos os projetos para lá, mas canaliza. O impacto de cada um é bem diferente Total. também, né? Total. Porque a minha impressão é que quando você tem o departamento de inovação, a área de inovação, vai sair provavelmente alguns produtinhos, algumas soluções tecnológicas, inovações de produto. Sim. E quando você tem a cultura de inovação, talvez isso reverbere para vários outros objetivos da empresa. Sim, total. E aí eu acredito muito que cada líder se desenvolve. Então, você tem um potencial gigantesco porque ele conhece do negócio e ele vai conseguir, né, canalizar muito melhor. Mas, por outro lado, leva muito mais tempo. Não é e toda aí, empresa que consegue, quando né? você tem aqui um processo de aceleração tecnológica, principalmente, que a cada 6 meses você precisa fazer algo novo ali no seu roadmap, se torna muito difícil. Sim. Então, eu vejo que, assim, um dos caminhos que eu sempre provoco é o líder tem que ser o protagonista. Tá. Porque se você esperar uma transformação cultural vir da área de recursos humanos, pode demorar 2 ou 3 anos e a gente não tem esse tempo. Então, assim, o líder tem que ser protagonista da mudança, tem que abraçar, tem que puxar, tem que, né, comprar essa né, briga para si. E ele tem que querer isso. Né? É. E quando a gente está falando de líder, a gente está falando das primeiras camadas de liderança. Sim. Né? Sim, exatamente. Acho que tem que querer, e concordo contigo que não é para todo mundo. Às vezes a gente quer também colocar uma cultura de inovação, estabelecer uma cultura de inovação para 100% das pessoas do nosso time, das pessoas que trabalham com a gente. E como eu te disse, 70% das pessoas gosta desse lugar do passado. E se sente à vontade e tá feliz. E às vezes a gente quer inovar e quer que todo mundo compre essa briga no mesmo barco que você. E não é para todo mundo. Tem gente que não quer, tem gente que quer continuar fazendo a mesma coisa. E a gente tem que respeitar esse espaço. E talvez tenha atividades que precisem também desse formato, Exato. né? A única coisa que eu digo, líderes não têm essa opção. Porque você precisa levar a empresa para frente. A coisa tem que prosperar, a coisa tem que caminhar. Se você quer ser líder, você não tem essa opção. Um líder do futuro, pelo menos, né? Isso. Um líder que está se adaptando e se adapta e... Continuação, né? Esse lifelong learning, essa mudança contínua, não tem opção. Não tem opção. Isso é interessantíssimo você ter falado, porque é a gente reconhecer, é importante, mas não é para todo mundo, mas a liderança, se não fizer isso, vai se pagar o preço de não estar atualizado, não conseguir fazer as evoluções que a empresa ou o negócio precisa. Exatamente. Eu acho que ele tem que ser esse protagonista, enfim, não tem que esperar que seja uma mudança cultural. Eu acho que a mudança cultural, ela tem que acontecer, mas o líder não pode ficar parado e esperar ser impactado. Sim. Ele tem que ser esse protagonista da inovação constantemente ali dentro da sua área. Sim. E eu acho que aí, naturalmente, o dinheiro vem depois. Né? Eu sempre falo que o orçamento das áreas de inovação, gente, é desse tamanho, é impressionante. É impressionante. Deveria ser o contrário, né? Vamos investir em inovação. Mas eu falo, o orçamento das áreas de inovação é sempre muito pequeno. É muito difícil você conseguir sustentar a empresa criando uma área e não destinar recurso para ela. Então, eu acho que, naturalmente, esse líder que é protagonista, ele acaba recebendo depois, né, um budget para isso, porque ele consegue mostrar o que veio acontecer. E se ele realmente está focado nisso, vai ser uma prioridade para ele, né? E falando, assim, de cultura agora, né? Qual é a maior... acho que... Não queria trazer a dificuldade, eu quero trazer a oportunidade. Mas... entendendo uma transição cultural, eu tenho uma empresa que não nasceu moderna, eu quero modernizar ela para se adaptar. Então, eu já entendi que a liderança precisa querer, já entendi que precisa ter uma governança. Como é que eu faço, na sua visão, para estimular essa inovação como cultura, mesmo que não seja para todo mundo? Quais são os pilares que você geralmente usa para que o líder desenvolva o time? Para mim, realmente, tem que começar com o pilar de repertório, né? Eu acho que educar as pessoas para a transformação do mundo é essencial, porque se eu não vejo para onde as coisas estão indo, é aquilo que eu falo, né? Você pode fazer planejamento estratégico todo ano, você pode chamar a melhor consultoria para fazer um processo de facilitação de 2, 3, 6 etapas diferentes, mas se as pessoas têm o mesmo repertório, você sempre vai gerar mais do mesmo. Então, assim, para mim, esses programas que levam aprendizado, conhecimento, que dão repertório, eles provocam as pessoas saírem do lugar. Provoca o líder a ter uma visão de algo que para ele você fala, nossa, eu não sabia que isso existia. Né? Então, assim, o pilar de educação hoje, para mim, é um dos maiores dentro do universo corporativo. O que eu questiono é, muitas vezes, a forma como isso está acontecendo. E eu, particularmente,
não acredito que a universidade corporativa seja o único caminho que a gente tenha que seguir hoje. Eu vejo que esses líderes, principalmente a gente falando da nova geração, eles precisam de um blend de formatos, um blend de canais e fontes diferentes. E a universidade corporativa acaba engessando e colocando um único formato, um único canal. E as pessoas, e assim, muitas vezes comprando você para o aprendizado, em vez de te conquistar em coisas que são, em áreas que são do seu interesse. Então, eu questiono um pouco o formato como está acontecendo hoje, mas eu acredito muito que a ideia é a empresa investir cada vez mais na formação desse colaborador. Eu gosto dessa ideia para essa mudança principal, sabe aquele, né, o Spark, a faísca para essa transformação da liderança. E foi uma experiência pessoal minha. Eu acho que foi uma experiência pessoal minha. A primeira vez que eu fui para um festival de inovação, por exemplo, eu acho que aquilo me abriu uma janela desse tamanho que eu não sabia que existia, porque eu estava presa no meu universo corporativo, com aquelas mesmas 20, 30 pessoas que muitas vezes têm 10, 20, 30 anos de empresa e que têm o mesmo repertório que você. Expor essa liderança a um repertório diferente, a pessoas diferentes, situações diferentes, e não fechar dentro de uma mesma universidade corporativa com pessoas que têm o mesmo conhecimento, né? E isso, a sua comunidade faz muito isso, né? Exato, eu acho que sim. Porque eu fico impressionada como você consegue saber tudo que está acontecendo. Qualquer coisa que acontece, você já traz para a comunidade, para o seu Instagram. E as trocas que acontecem a partir da comunidade, ela tem muito esse propósito, Exatamente. Eu falo que a comunidade, para o futuro, as comunidades, elas vão ser uma super ferramenta de apoio para essa universidade corporativa. Porque é isso, você troca com outros líderes de outros setores, né? E cada um tem o seu viés. Eu falo, eu tenho os meus vieses, você tem os seus vieses. E às vezes, trocando numa conversa, que a gente consegue quebrar vieses e construir algo maior. Então, para mim, funciona muito assim. Às vezes, eu não tenho certeza sobre alguma coisa que eu leio e eu falo, isso é alguma coisa que eu não sei ainda bem o que é. Eu vou jogá-la na comunidade. E aí eu vou e jogo na comunidade. E aí um vai construindo, o outro vai construindo, cada um com a sua visão. E daqui a pouco a gente tem uma visão muito maior de algo que antes, para mim, eu estava conseguindo ver só esse pedacinho. Então, quão grande é a gente ter pessoas com formações diferentes, que trabalham em indústrias diferentes, e principalmente quebrar essas bolhas de cargos, estruturas hierárquicas, porque tem mentes brilhantes que estão numa diversidade de posições hoje, e quando você coloca essas pessoas numa bolha, e você fala, vou formar um grupo C-level aqui para nossa troca. Você acredita que a sua troca vai ser muito rica se só tiver pessoas C-level, né, que estão no nível de diretoria. Enquanto, na verdade, não é sobre isso. A gente tem mentes brilhantes em tantos lugares da sociedade, né, com tantos recortes diferentes. E eu acho que essa visão da comunidade é isso, né? É você incluir cada vez mais pessoas. E o que une essas pessoas é o interesse pelo mesmo tema, futuro, inovação, é isso que nos conecta, né? Não necessariamente o nosso cargo, o nosso salário, a nossa posição social. Então, você desconstrói, né, enfim, visões que eu acho que para mim ficaram no passado, estruturas que ficaram no passado. Você sabe, é interessante, eu fiz 2 episódios sobre comunidade, falando da importância da comunidade para o desenvolvimento das pessoas. E quando eu chamei você aqui, a ideia não era falar sobre a comunidade, mas olha como naturalmente a comunidade ela surge como uma forma, uma plataforma, um formato que não só que agrada mais, mas que une mais e que fica mais orgânico para aprender quase que na prática. Sim. Eu fico encantada com esse modelo. Não, super. Eu gostaria que cada vez mais empresas olhassem para isso e pensassem como é que eu posso construir a minha comunidade B2B, né, com as pessoas que estão aqui, para dar lugar de fala. E aí você fala comunidade dentro da estrutura da empresa. Exatamente. Como se fosse uma gestão de comunidade interna. Exato. Para falar de alguns produtos, para falar de alguns conhecimentos específicos. Exato. Eu acho muito mais assim, eu acho esse futuro incrível de você ter comunidades dentro desse universo corporativo e não estruturas e silos. Porque aí você mistura, é isso, você quebra essa visão de status, hierarquia, cargos, posições, e aí você coloca todo mundo junto, trazendo a sua visão sobre determinados assuntos. Né? E eu acho que o quanto que a gente constrói isso é muito rico, porque está todo mundo olhando para uma visão de fora para dentro. Sim. E não de dentro para fora. Sim. Né? É muito esse mindset de deixa as pessoas construírem a cultura, não queira construir a cultura para as pessoas, né?
Isso é um exemplo da governança de inovação que você falou, né? Total, que é o colaborativo. Eu falo, conheço pouquíssimas empresas que de fato conseguem implementar essa liderança colaborativa. Não é uma coisa fácil, Mi, porque eu falo que assim, quem trabalha num esquema colaborativo de gestão é uma confusão, porque todo mundo tem voz, todo mundo quer falar. Às vezes tem que ter um líder que eu falo, é o líder da confusão, que vai ali, né, organizando a conversa, organizando as entregas. Quase que vai mediar tudo, né? Exato, é muito mais um mediador. Mas o resultado é sempre incrível. O resultado é sempre muito maior e diferente daquilo que a gente espera. Eu fico pensando, não é uma linha reta. Às vezes faz isso, mas vai muito mais longe, né? Exatamente. E muito mais sólido, consistente e amplo. Agora, você conhece empresas no Brasil que conseguem fazer isso bem? Eu acho que eu tenho um cliente de fora do Brasil que faz isso muito bem. Né? Eu conheço uma empresa francesa. Olha! Um francês que faz muito bem isso, essa coisa de cima até embaixo. Né? Mas eles têm estrutura hierárquica, minimamente? Eu acho que tem essa estrutura hierárquica, que eu acho que é até uma coisa que para mim, assim, eu já abandonei essa ideia de vamos fazer um outro design organizacional, né? Eu acho que se a gente conseguir ter um pensamento de como é que a gente pega todas essas pessoas e constrói com elas, né? Eu gosto muito da ideia das squads, de ser um trabalho muito mais fluido e cada vez menos hierárquico. Mas eu acho que a hierarquia, muitas vezes, ela resolve a parte burocrática. Então, a gente deveria separar. Tá legal, a gente precisa da hierarquia para a parte burocrática, porque a gente tem aí todas as questões ainda regulamentais, governo, legislação, fiscalização, que a gente precisa disso. E mudar isso é um negócio que engessa demais, porque imagina você ficar revisando o job description a cada 6 meses. Não dá. Mas eu acho que a gente deveria separar e para o nosso dia a dia, para projetos, para os trabalhos, para as atividades, as iniciativas, a gente deveria ter uma coisa muito mais orgânica e muito mais fluida. E a pessoa, ela não é aquela posição, mas ela está naquela posição, dependendo da necessidade do trabalho que ela faz. E me dá a impressão que a hierarquia, ela facilita colocar umas responsabilidades, essas legais, inclusive, mas responsabilidades mais macro, assim. É isso. Eu acho. Outro dia eu estava num evento e uma pessoa me perguntou se eu acreditava que dava para fazer um departamento de inovação dentro da empresa para transformar a estrutura da empresa de hierárquica para holocrática. E eu falei para ela, falei assim, olha, eu acho que se a liderança não comprar, é bem difícil de acontecer de dentro para fora. Porque, enfim. Tem que estar na cultura do dono. Eu acho que não tem outra forma. E tudo tem viés, né? Eu acho que você assumir que você tem os seus vieses e que é impossível você construir alguma coisa sozinho é um processo de desenvolvimento humano, mas eu acho que é o caminho. Me preocupa, às vezes, a gente importar modelos de liderança de outras culturas. Dá um exemplo. Eu acho que o exemplo, a gente está importando muita coisa coreana, né? A cultura K-beauty, K-pop, K-doramas. Mas acho que a gente não está importando só a cultura de produtos e serviços. A gente está importando um pouco dessa cultura também de outros países, os asiáticos. E para mim, eu acho que isso é um problema, porque não funciona aqui no nosso país, no nosso continente, com as regras, o ambiente regulatório, até com a característica nossa, né, como brasileiros, como seres dessa região que vivemos aqui. Então, me preocupa um pouco isso. Às vezes a gente olha demais para outras culturas e a gente muitas vezes está importando não só a parte de produtos e serviços, mas muito da característica humana, né? Aquela coisa mais autoritária, aquela coisa muito mais, eu falo que é uma liderança que muitas vezes, me fugiu a palavra aqui agora. Autocrática, sim? Não é, narcisista. Narcisista. Isso. Então, me fugiu, depois ele edita essa parte, mas enfim. Tá. Eu acho que essa liderança narcisista me preocupa um pouco, que ela é de outras culturas. Sim. E no fundo é entender qual é a origem da nossa história, qual é o nosso modelo, enfim, cultural. E como é que a gente valoriza isso cada vez mais. Nas pessoas. E quando você para pensar, assim, toda hora que eu vou procurar um estudo, por exemplo, eu quero saber o estudo, qual é o estudo da geração Z? Que há, 2 anos atrás, né, a gente começou a pesquisar, não tinha. Os poucos estudos que tinham eram americanos. Estudo sobre liderança, americano. Estudo sobre inovação. A inovação tem bastante europeu, né? Tem. Mas a maioria dos outros estudos, assim, que a gente respeita hoje, vem de instituições americanas ou de alguns países da Europa mesmo, né?
É interessante porque cada continente, ele exporta uma cultura diferente, né? Eu acho que o asiático tem muito disso, dessa cultura muito focada ali no resultado. Ela não é muito humanizada, né? Ela é uma coisa muito mais ali de produtividade. Sim. Eu acho que os europeus, eles exportam pra gente uma cultura que é legal, porque é conectada muito mais com o humano, a parte ética, né? Eles são os grandes reguladores do mundo, né? Você pode ver que todas essas primeiras legislações, regulamentações tecnológicas, esses debates acontecem primeiro na Europa e depois eles vão para outros lugares do mundo. E eu acho que a cultura americana também traz muito isso de sucesso, de status, de conquistas financeiras, status social. Então, assim, são espectros diferentes. Sim. Mas quando você vê movimentos que estão indo muito naquela direção, você pode ter certeza que a gente não vai importar só produtos e serviços. A gente vai importar também outros tipos de cultura, inclusive de liderança. Faz sentido. E você falando, eu estava pensando sobre futurismo e geração. Porque as gerações... Bom, eu não sou especialista em futurismo, mas eu vou falar o que eu aprendi. As gerações, você me disse se eu estou certa. As gerações novas, elas trazem uma tendência do que vai acontecer no futuro. Aí a gente tem a geração Z, já que a gente estava falando um pouco sobre isso, com uma tendência, com um comportamento que me parece, de alguma forma, trazer tendências de futuro também. E a gente tem a liderança do futuro que a gente está conversando. Sim. Seria correto dizer, então, que a liderança do futuro é uma liderança que vai entender como navegar? A mesma característica da liderança do futuro é a característica da liderança que vai entender como navegar a geração Z? Por ser ela mesma. Esses líderes, por ser a própria geração Z, você está dizendo? Eu acredito que é assim, eu também sou muito fã, acho que você é também dessa geração Z, né? Eu gosto, assim, não é fácil trabalhar com eles, é muito interessante. Outro dia eu estava numa empresa fazendo uma palestra e aí teve uma pessoa que me puxou de lado e falou assim, Mônica, me fala, como é que eu lido com essa geração Z? Eu peço para eles fazerem as coisas e eles não fazem. Aí eu peguei e fiquei pensando, né? E esse é um comentário muito comum que as pessoas têm quanto a essa geração. Então, não é só sobre pedir para fazer as coisas. Mas eu acho que eles exigem de você um pouco mais como líder, para que você entenda o propósito, para eles precisam entender o propósito daquilo que você pede para eles fazerem. Ainda que você peça para ele fazer um relatório na segunda-feira para entregar na sexta. E eu acho que a gente, às vezes, não está preparado, esses líderes não estão preparados para ver propósito e construir essas falas que são mais profundas. Assim, eu sou fã dessa geração, eu acho que eles trouxeram para o universo de trabalho várias vulnerabilidades, eles nomearam comportamentos que na minha geração já existiam, mas não eram reconhecidos. O burnout, o assédio moral, tudo isso já existia. Só que esses comportamentos não eram nomeados. E uma vez que a geração Z, ela vem, ela fala e ela dá nome, você precisa agir sobre aquilo, você não pode ignorar que aquilo existe. Ele passa a fazer parte desse universo. Então, essa é uma geração que eu acho que ela evoluiu muito a forma como a gente trabalha, né? E a coisa continua se transformando. Então, depende muito desse líder. Eu acho que esse líder, se ele está próximo dessa geração, de entender esses comportamentos, entender a mudança e se está aberto a isso, os dois lados ganham, porque você absorve também sendo mentorado por elas e você entende o momento que você também vai mentorar com a sua experiência, com a sua bagagem da sua geração. É muito uma soma das duas coisas, eu acredito. Acho que olhando para o futuro, eu entendo que ela vai ser uma geração dominante, esse formato da geração Z, ele vai dominar nesse ambiente do trabalho. E quanto menos resistência a gente tiver, mas mais quanto a gente abraçar e compreender e orientar e guiar, eu acho que é uma soma que, enfim, todos ganham nessa história. E eu fico imaginando que o maior papel do líder de uma geração Z não é a parte técnica, né? É justamente aquela parte que você falou, é emocional. Porque a geração Z, ela pode achar informação em qualquer lugar. Ela não precisa de você para aprender algumas coisas hoje. Exatamente. Até as coisas mais complexas, o ChatGPT. Mas é essa parte do emocional. Sim, do desenvolvimento humano. Esse pilar de desenvolvimento humano, para mim, ele só vai crescer, né? A gente vê no próprio Instagram, nas redes sociais, os canais de desenvolvimento humano, hoje eles são os maiores, né? Eles têm muita audiência. E eu acho super positivo. Eu quero que tenha cada vez mais, eu quero que eu acho que desenvolvimento é um tema que o desenvolvimento humano é um tema que ainda está muito fechado numa camada social,
ainda não é um assunto e um tema debatido por todos, ainda não acho que é tão inclusivo quanto deveria ser. Sinto que ainda tem uma fragilidade nas pontas que precisa ser incluída nesse desenvolvimento humano, mas eu não vejo essa liderança do futuro sem esses mind skills, sem essa inteligência emocional para conseguir navegar, porque eu concordo contigo, conhecimento técnico, tecnológico, isso daí é isso. A tecnologia vem engolindo tudo isso. Vai sobrar para você a sua parte humana, né, para se destacar mesmo, para ser relevante, para garantir sua empregabilidade. Não é sobre você saber tecnologia, mas é o quanto você consegue dominar sua inteligência emocional e relacional como líder. Nossa, isso é super importante. É poderoso isso que você falou. Eu acho que... E quanto mais a gente consegue levar isso, espalhar essa mensagem, né, para as pessoas, né? Eu acho que a empregabilidade, a sua garantia do seu emprego está muito mais conectada com esses skills, essas habilidades emocionais, do que com qualquer outra coisa. É verdade. E qual a dica que você deixaria para uma liderança que quer batalhar pela empregabilidade, mas assim, quer se adaptar ao futuro, que está tentando entender como navegar isso tudo que está acontecendo? Eu acho que a gente até falou um pouco sobre isso aqui. É você ser protagonista, você buscar, não espere alguém chegar, bater na sua porta, o seu líder falar para você, não espere, né? Eu acho que desde já, busque a mudança, busque implementar a mudança. Eu falo assim, qualquer iniciativa que você queira fazer dentro da sua área, do seu departamento, que seja melhor para o produto, para o serviço, para o cliente, ninguém vai te questionar se o seu foco for melhorar a companhia, os objetivos que ela tem para entregar da porta para fora. Então, a gente tem que ser protagonista, a gente não tem que esperar ser direcionado. Principalmente agora em tempos de inteligência artificial. Obviamente que a empresa tem que controlar ali, regulamentação, pode usar no que não pode, mas no seu dia a dia eu falo, gente, se joga, se lança, aprende a lidar, não espera ser provocado né? Seja protagonista. Porque eu acho que depois as outras pessoas vão te seguir como líder. Quando você consegue estar sempre um passo ali na frente, orientando, sabendo, puxando. Eu acho que aí você começa a ser uma referência de inspiração pelo seu conhecimento. E é uma característica que você leva para você, né? Para sua empregabilidade em qualquer lugar que você está. Exato. Né? Eu sempre falo que isso é estar conectado com o espírito do tempo, né? É você estar num lugar onde as coisas estão acontecendo e você entende aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você está vivendo aquele momento da cultura. Sim. Você não está 10 anos atrás e nem está 10 anos na frente. Mas é você entender muito desse momento presente que você vive e tudo que está acontecendo ao seu redor, né? E aí isso inspira as pessoas. Sim. Isso é muito inspirador. É verdade. Muito, muito obrigada, viu, Mônica, por você ter trazido. Bate-papo gostoso, hein? Gostoso falar sobre Daria isso, pra gente ficar conversando aqui um tempão ainda. E é gostoso falar sobre isso, de ver possibilidades. Né? Eu gosto quando a gente fala sobre... E aí, o que faz? Mas com essa situação, o que a gente precisa? Quais são as referências? Como eu posso pensar diferente? Porque a ideia é isso, é ver sempre o meio copo cheio. Os caminhos que a gente tem, né? Meio copo cheio que são os caminhos que a gente tem, porque não dá para ficar parado, sentado, falando assim, não, mas agora tudo muda. Não é sobre isso. É sobre o que isso tudo agrega pra gente, como a gente navega isso tudo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por inspirar aqui. Obrigada. Parabéns por inspirar essas pessoas também com a sua fala, com o podcast. Eu acho que faz parte desse processo educativo da mensagem boa que a gente tem que espalhar para o mundo, né? Sim. Eu amo falar de futuro, sempre que posso e sou convidada, venho e falo, porque eu acho que o que a gente está fazendo aqui, na verdade... É isso, é fazer parte da transformação do mundo, né? Quando você leva essas mensagens de educação para o futuro, a gente está ajudando outras pessoas a construírem também. Então, o que a gente está fazendo, né? O seu papel, o meu papel, a gente está construindo o futuro. Então, a gente levar isso como uma mensagem para a gente também é muito bacana. Num acesso, e dar acesso mesmo, né? Para as pessoas. E sentir orgulho disso, né? Sentir orgulho da gente estar aqui falando, né? E se divertindo ao mesmo tempo. Muito bom. Parabéns, viu? Parabéns. Sucesso aí para você, para o podcast. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada a você, parabéns para você também. Aliás, para as pessoas te seguirem, é @SheLovesFuture. Isso, acho que no Instagram é o @SheLovesFuture, obrigada. E fica o convite aqui também para o pessoal entrar na comunidade. A comunidade está de braços abertos aí para quem curte inovação, futuro, que quer ser provocado, enfim, fica aqui o convite também para o pessoal participar da comunidade. Tem muita coisa bacana que rola lá, eu gosto muito. Obrigada. Gente, hoje a conversa do Pode Liderar Podcast foi essa,
com muitos insights sobre o futuro, sobre liderança, sobre governança de inovação, né? Sobre como a gente faz para continuar seguindo e trabalhando e se desenvolvendo com novas gerações, com gerações atuais, enfim, tudo para que você entenda como é que você pode navegar e continuar se desenvolvendo, até pessoalmente, né? A gente falou muito do emocional. Então, espero que você tenha gostado assim como eu e continua aí que tem muito mais conversa legal ainda. Obrigada.